ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E hoje nós estamos aqui para fazer mais um review de capítulo, dessa vez o capítulo 1034. Esse capítulo continua a batalha entre Sanji vs Queen e é o que dá o nome a esse capítulo. Mas nas primeiras páginas nós temos um panorama geral de como está a guerra em Onigashima. E ainda na torre do hemisfério esquerdo a gente vê a destruição que o ataque de Sanji no Queen fez, que jogou o dinossauro longe, quando as geishas do bordel tentam fugir de Onigashima, mesmo que agora seja impossível. E nós descobrimos que o nome daquela que apareceu na cena do capítulo 1031 se chama Osome, e ela está procurando por seu amigo, Shuji. O Oda já introduz isso ao início do capítulo porque será importante para a narrativa dele, e nesse momento cortamos para a cena de Momo fora do domo. No capítulo passado tínhamos comentado sobre aquele quadro sutil onde o Oda desenhou o Momo puxando as nuvens em vez de criá-las, e como todos esperavam, é realmente isso que ele está fazendo. Foi uma estratégia inteligente e meio óbvia, eu diria. Mas o que me chamou a atenção do Momo nessa cena foi a sua atitude. Aos poucos parece que ele está criando coragem, perdendo seu medo. E ele até diz uma frase legal: essa ilha não vai destruir a capital das flores enquanto eu respirar. Bom, é isso que esperamos daquele que vai ser o Shogun de Wano, mas ainda falta bastante para o Momo alcançar o legado do seu pai. E depois disso nós voltamos para a batalha entre Sanji e Queen. O Queen, depois de se reerguer, ele começa a atirar lasers contra o Sanji com os olhos, e isso chama a atenção do Sanji. E depois disso nós temos uma sequência de ataques que traz algo muito revelador. Os ataques de Queen nada mais são do que os ataques dos irmãos de Sanji, como Sparking Queen, o ataque de lasers do Ichiji, e Henry Queen, a habilidade de eletricidade do Niji. E Queen então começa a explicar como ele faz isso. Ele diz que mostraria essas técnicas quando Sanji usasse o traje, e ele ainda diz que os filhos de Judge são a culminação da ciência da Germa. Tudo que ele quer é mostrar que é superior ao Judge com quem ele trabalhou no passado, e Sanji responde que essa tal rixa não tem nada a ver com ele. O que eu achei estranho de certa forma é o Queen se fingir de bobo, como ele mesmo diz, e só usar isso agora. Ok, Oda, nós sabemos que você queria segurar a luta. Então Queen diz ter estudado toda a ciência da Germa, e ele tem razão em algum ponto. Como comandante do Kaido, além de muito poderoso, ele estava certo. Ele é um ciborgue muito mais poderoso do que até mesmo Vegapunk poderia criar, como ele afirmou capítulos passados. Ainda não conhecemos a total capacidade de Vegapunk, mas até o momento, Queen é o ser com tecnologia mais forte que conhecemos. Sanji se enfurece quando ele diz seus irmãos, mas com a técnica do Yonji, Queen arrasta Sanji contra a parede violentamente nessa página dupla insana. Ele logo se solta quebrando o braço de Queen. E cara, essa batalha tá dando um desenvolvimento muito bom pro Sanji. Além da ligação entre o Queen e o Judge, o próprio Queen tem paralelos com todas as lutas do Sanji desde o início da obra. A princípio, ele tem uma tecnologia e resistência que lembra um pouco o Don Krieg, lá no arco do Baratie, onde Sanji é introduzido para a história, um dos primeiros arcos do mangá. O Don Krieg na verdade seria um ciborgue nos primeiros rascunhos do Oda, mas acabou não indo assim pro mangá. O próprio nome Rainha e a extravagância do Queen me lembra bastante o Mr. Two lá de Alabasta. O Queen possui uma Zoan forte que o torna ainda mais poderoso, como o Jabura e Enies Lobby. A luta entre os Zoro e Sanji já lembra o foreshadowing lá de Little Garden com os dinossauros. Aquela cena do Dave Backfight já foi representada no próprio mangá quando Oda desenhou ela com King e com Queen. E por fim, a capacidade do Absalom de ficar invisível, que a gente vê lá em Thriller Bark. E bom, se vocês viram esse último vídeo aqui do canal, sabem que nada que o Oda coloca nessa história é por acaso. O Sanji não só tá enfrentando um grande inimigo, como tá provando a si próprio e tudo que ele já passou ao longo da história. E isso é um desenvolvimento muito legal. E voltando pro capítulo, após se reerguer, o Sanji diz que não quer mais ouvir o Queen mencionar os irmãos dele, e logo após isso ele causa mais um dano no Queen e diz algo sensacional: não tem como meu último golpe não ter te machucado, eu já aceitei o meu destino, não sou o mesmo que era no palco principal. E olha a pose do Sanji de frente para um comandante de Yonkou que tá no chão, e nesse momento eu quero mostrar algo para vocês. Pois é, né? Tá complicado. E logo após isso, Queen usa a última técnica que faltava, o Stealth Black. Ele fica invisível como Sanji, porém mais uma vez, pelo menos pra mim, Sanji se mostra superior e se move tão rápido que Queen não consegue enxergar. Já tínhamos visto quão Sanji é veloz lá em Holy Cake, naquele chute em Oven, e quando ele desviou da bala de Katakuri. Mas agora, diante de um segundo comandante, a velocidade dele ser imperceptível é sensacional. E então chegamos à cena que Osome encontra seu amigo Shuji, um rato. E claro que ela tinha que ficar no
meio da batalha nesse momento, e é claro que o amigo dela tinha que ser um animalzinho, né não? Isso aí é cortesia do roteiro do Oda, meu amigo. Fazer o quê? Queen fala sobre ela ser a nova número 1, já que Komurasaki morreu, e descobrimos que Osome o rejeitava, e por rejeitá-lo, ele lhe deu uma punição enquanto estava invisível, ou seja, foi ele quem bateu nela no capítulo 1031. Ok, foi um alívio pra nós o Sanji não ter realmente batido na garota, mas ainda assim sinto que faltou coragem do Oda pra tornar aquela cena e essa batalha mais pesadas ainda e com cargas emocionais maiores. Ainda assim, é um alívio pra nós. E com o haki da observação, Sanji vê Queen invisível indo em direção a Osome para bater nela mais uma vez, e ele se dá conta de que foi Queen que o tinha feito mais cedo. E então chegamos na parte mais incrível desse capítulo, a nova técnica de Sanji. O Sanji combina seu exoesqueleto robusto com a força e super velocidade melhoradas, junto com seu haki, e cria a técnica Ifrit Jumble, que tem duas referências no seu nome. A primeira são os Ifrits, criaturas infernais dos mitos orientais com grande força e constituída por fogo. Eles também são velozes e orgulhosos por terem sido criados do fogo primordial. E isso com certeza já remete ao aumento absurdo da temperatura do poder de Sanji. E pode ser que no futuro a gente até veja o Sanji usando uma técnica de fogo primordial, entre aspas. A segunda referência é que tá em kanji, Majin Keze Ashi, desculpa aí a pronúncia, que significa demônio do vento, que remete à velocidade do Sanji. Essas duas referências foram escritas pelo OPEX e tá lá no próprio capítulo. Outro detalhe sensacional dessa habilidade é a temperatura ou calor da paixão do Sanji. Em Enies Lobby, ele poderia ter aumentado a temperatura, mas o corpo dele não aguentava. Agora ele pode aumentar o volume desse calor o quanto ele quiser, e só é limitado pela durabilidade. A gente não pode esquecer que esse é o primeiro grande 1v1 depois de Jabura, lá em Enies Lobby, que foi quando ele inventou o Diablo Jumble. Mas essa técnica foi inventada quando ele não conseguia nem usar o hack básico. Agora, depois do time skip e com esse exoesqueleto e o hack que ele tá treinando, junto com a resistência que ele conseguiu através do despertar da Germa, ele pode tornar o aquecimento muito mais alto, e é justamente o que vemos nesse capítulo. Imagine no futuro da obra o quão destrutivo pode ser o Ifrit Jumble do Sanji. Ele tá ficando insano. E eu acredito que os raios dessa habilidade, mesmo não sendo enegrecidos, são hack vazando por dois motivos. Sanji não usa eletricidade no fogo e pelo efeito visual, já que como o hack está envolto em chamas, visualmente falando, ele ficaria na mesma coloração. E é muito louco imaginar que mesmo que isso não seja o hack avançado, o Sanji tem uma técnica forte o suficiente para ferir de dentro para fora um usuário de Zoan como Queen, já que ele provoca queimaduras violentas. E ele acerta o primeiro chute jogando a cara de Queen no chão, e com uma violenta sequência de ataques em todas as partes do corpo de Queen, e com um jogo de palavras francesas para as partes de carne de boi, o Sanji finaliza com Buffet Burst, um ataque colossal que joga Queen pra longe, finalizando esse capítulo. Cara, sinceramente, desde o início dessa luta o Sanji tá dominando. Já levantamos um ponto aqui em vídeos passados que o Sanji, diferente de Zoro e Luffy, nunca se fere gravemente numa luta. Ele sofre danos, mas ainda assim se levanta como se não fossem tão graves. E isso é muito interessante do personagem, pois mais uma vez, mesmo com um comandante, isso acontece. Embora nós saibamos que ele tenha despertado a resistência e o exoesqueleto da Germa, ainda assim é muito incrível ver o Sanji lutando de igual para igual com o comandante sem aparentemente sofrer danos reais. E sobre a finalização dessa luta, o Oda sempre quando escreve alguém versus alguém, a luta finaliza. Mas eu imagino que ainda não chegou o momento, porque ainda existem diversos núcleos de Onigashima, como a própria batalha do Law e Kid versus Big Mom, e se seguir o padrão de Enies Lobby, onde as lutas são Sanji, Zoro e depois Luffy, elas não serão finalizadas aí. E tem mais uma coisa, ainda nos resta ver o Queen ao extremo usando os poderes que dão a sua nomenclatura, a praga. Seria interessante vê-lo usar pelo menos uma arma biológica nessa luta. Exatamente, porque o King e o Queen ainda não usaram as técnicas que fazem eles ser o que eles são no bando do Kaido. Por exemplo, o King é o King dos incêndios e o Queen é a praga. E eles ainda não usaram literalmente essas técnicas contra Sanji e contra Zoro. Contra o Zoro, o King até ensaiou alguns golpes com fogo, mas ainda não vimos o máximo do poder dele na luta. E o Queen a mesma coisa, ele chegou a usar algumas engenhocas tecnológicas e as habilidades dos irmãos do Sanji, né, da Germa, mas ainda assim não vimos ele usando isso na batalha. Uma cena que eu imaginei, e é muito especulativo aqui, mas eu acho muito interessante se acontecesse, o Queen usar esse tipo de arma contra o Osome e o Sanji acabar protegendo ela, se jogando na frente para defender uma dama. E o Sanji, mesmo com a grande resistência que ele tem agora e a regeneração, a praga do Queen poderia fazer isso se anular. E no fim das contas, o Sanji usaria toda a sua força com sua nova habilidade para vencer o Queen de uma vez por todas. E com certeza, além do Sanji se provar completamente com todas as coisas que a gente já mencionou antes sobre os paralelos com as lutas que ele teve ao longo da obra, ele ainda provaria para o Queen os seus próprios princípios, de nunca ferir uma dama e nem usar suas mãos numa batalha. Isso abre até uma brecha para imaginarmos se ainda assim veremos as chamas do Sanji azuis de tão quente que vão estar.
ou negros com hack. E é com essas ideias que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa aí seu like, comentem aí embaixo o que você achou do vídeo, dos pontos que trouxemos aqui no vídeo. Não se esquece de seguir a gente no @canal Supernovas lá no Instagram e dar uma conferida no clube de membros aqui do canal. E é isso, galera, valeu! Valeu!